Olá, meu nome é Graciele Vanessa Castroviejo Lima. Eu sou estudante do curso de Licenciaturas de Artes Visuais da Faculdade Uninter Polo Adonai Jarinu, São Paulo. Meu RU é o 204 3178. Esse vídeo faz parte do meu estágio supervisionado do ensino fundamental. Nele eu vou apresentar uma atividade que poderia ser aplicada numa sala de aula do 9º ano do ensino fundamental. Essa atividade seria desenhos de formas geométricas, irregulares e retilíneas. E as cores que ia pintar os desenhos são cores neutras, frias e quentes, utilizando lápis de cor. Então, vamos falar sobre as formas. As formas geométricas são aquelas que a gente aprende na matemática, em geometria, e as mais comuns são o quadrado, o triângulo, o círculo e o retângulo. Essas são umas das formas geométricas, existem várias, então são algumas. As formas retilíneas são limitadas por linhas retas que não se relacionam matematicamente, e as formas irregulares limitadas por linhas curvas, que também não se relacionam matematicamente. Então, eu vou mostrar aqui no livro o que são, né? Então, aqui tem as formas geométricas. Aqui, as formas retilíneas. Elas são linhas retas, mas não formam aquelas formas geométricas que a gente vê, que a gente está acostumado. E as formas irregulares, elas têm meio círculo, reto, né? São formas diferentes. Então, todas essas formas podem ser trabalhadas nessa atividade. Agora, o que são as cores neutras, frias e quentes? Eu vou apresentar aqui umas pinturas de tela que eu acho que é bem legal para entender um pouco. Então, essa daqui é branco e preto, que daria para trabalhar com grafite e fazer uma pintura em branco e preto, mas a ideia é com lápis de cor, né? Então, aqui, ó, essas cores frias. Então, quando você olha, você vê uma frieza. Lembra um frio. E as cores frias são o azul, e seus subtons. Essas cores quentes, que predominam o amarelo e o vermelho. Quando você olha, é como se fosse um calor, né? Dá a impressão de calor. As cores neutras, que dão uma sensação de naturalidade, né? E elas são o cinza, o preto, o branco e os tons e subtons de marrom e bege. E o colorido, que é a mistura de todas essas cores. Então, aqui com o lápis de cor, eu separei aqui também para apresentar para vocês as cores neutras, ó, tons de cinza, bege, branco, preto, marrom, vários tons. Aqui as cores quentes, tons de amarelo variados, tons de laranja, vermelho, alguns rosa, né, pink, que é bem forte. E aqui as cores frias,
os tons de azul, seus subtons roxo, magenta, enfim, essas são as cores e todas elas são coloridas. Então, o que vai utilizar nessa aula? Papel canson, né? Papel de desenho canson, que é aquele é bem durinho, né, para desenho. Esse compasso, régua, borracha e lápis de escrever. Nesse caso eu usei o 4B. Então, os desenhos a gente vai fazer com o lápis de escrever, como esse, que é um exemplo que eu usei linhas retas, formas geométricas e retilíneas e linhas irregulares, né? As irregulares, ó, que elas não chegam a formar um círculo, né? Aí aqui tem alguma forma geométrica, né? E as formas retilíneas, que são as retas. Agora eu vou apresentar alguns tipos de como que a gente pode fazer a pintura com lápis de cor. Então aqui eu fiz com o lápis inclinado, usando uma força média. Olha como que fica. Aqui eu pintei em círculos fortes. Aqui inclinado, só que com a mão leve. Esse daqui só inclinado, usando sem você fazer força, né? E esse daqui fazendo círculos e riscos bem fortes. Olha como é diferente. Eu coloquei, né, médio, forte, o clarinho pro meio. Não comecei na sequência do claro até o mais escuro, para vocês perceberem como que é a diferença de cada uma delas. Então, se você fizer bem forte, você não vai ver nada do papel do fundo. Se você fizer com o lápis inclinado, não fizer tanta força, você vai ver um pouco. Se você fizer mais força, você vai ver mais ainda a gramatura do papel. Aqui embaixo eu fiz com grafite, que eu achei que dá pra ver legal também essa representação do lápis de cor, porque aqui eu usei o vermelho, mas isso depende das cores, né? Quanto mais claras, mais escuras, às vezes aparece mais ou menos, e com o grafite dá pra ver bem isso. Então olha aqui, ó, inclinada, aqui em círculos, aqui inclinado claro, aqui mais forte e aqui acalcando mesmo o grafite. Aqui embaixo eu fiz o grafite com um esfuminho, para vocês, não sei se todo mundo conhece, esse é o esfuminho. Você faz a pintura com grafite e depois você passa ele acalcando, ó. E ele dá, deixa eu fazer aqui, para vocês verem a diferença. Você vai apertando e ele vai fazendo uma sombra, uma fumacinha mesmo. Vai deixando uniforme a sua pintura. Isso também dá para fazer com lápis de cor. Só que se você usar uma cor e fazer seus subtons. Por quê? Ele é branquinho. Só que a hora que você começa, ele começa a pintar da cor. E se você passar, ó, ele vai pintar. Tá vendo? Aqui tá branco, vou passar.
ó, ele não fica limpo, então ele vai sujando. Se você pegar o azul, por exemplo, e for pintar no amarelo, vai ficar verde. Agora, se a intenção for essa, né, a mistura de cores, fica legal. Então aqui eu fiz alguns desenhos e algumas pinturas para mostrar como que seria essa atividade. Eu fiz alguns, a maioria deles, sem margem na folha, né? Mas eu fiz um com margem aqui para vocês terem ver a diferença. Pode ser trabalhado das duas formas, sem margem e com margem. Então aqui vou fazer apresentar o que eu fiz. Esse daqui é uma pintura fria, usando as cores frias, né? Eu usei formas geométricas e retilíneas. Vendo? Eu não fiz nada de círculo, nada de curvo neles, tudo reto. Esse daqui eu utilizei formas geométricas de vários tamanhos, né? E eu utilizei as cores neutras. Olha que legal que ficou esse. Dá uma impressão como se fosse algum material de couro, aqueles que são recortados e costurados. Ficou bem legal. Esse daqui, as cores quentes. Eu utilizei vários tipos de forma aqui. Formas geométricas, formas retilíneas, formas irregulares. Eu comecei o círculo, não terminei, tá vendo? Comecei a forma geométrica junto, aqui e ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz todas as formas nesse aqui, para vocês verem as possibilidades. E eu fiz bem forte com o lápis de cor, pra você ver, parece até que tem brilho. Parece que você passou alguma coisa que ficou com brilho, mas é o lápis de cor forte. Aqui, ó, eu fiz também as três formas, né, que a gente citou. E eu não calquei tanto o lápis de cor. Eu fiz, alguns eu acalquei, outros eu fiz com deitado, outros mais claros. E esses são coloridos. Eu usei todo tipo de cor. Nesse daqui também foi o colorido. Eu utilizei todas as formas também. As regulares, irregulares e as geométricas, né? O círculo, retângulo, triângulos, quadrado, enfim, meio círculo, meio círculo. Então, ó a diferença. Um sem margem, colorido, com menos força, né? Outro já com mais força e a margem. Esse daqui eu utilizei 2 tons de azul e transformei em vários tons. Esse é um trabalho de uma cor fria. Eu utilizei esses 2 tons. Aqui, ó. Utilizei esses 2, um mais claro e um escuro, e olha que legal quantas cores que se formaram. A aula também poderia ser sem ser especificamente cores neutras, frias e quentes. Podia ser usando um tom, por exemplo. Cada grupo vai usar um tom de verde, um tom de amarelo, de vermelho, azul. Ó, que legal. Esse seria o tom de verde.
também utilizei 2 tons de verde, esses dois. Ó, que legal. Vai fazer bastante coisa, né? Usando 2 tons, você faz vários. Você não precisa ter aí uma caixa de lápis de cor de 48 cores. Com 12, vem 2 cores, às vezes, né? 2 tons da mesma cor. Aí aqui também eu fiz um pra vocês verem com giz de cera, que também fica legal, né? Só pra vocês verem, mas o intuito dessa aula seria com lápis de cor. E aqui também com grafite. Eu utilizei o grafite 6B pra pintar, onde eu fiz mais claro, mais escuro, e o esfuminho, que eu esfumei tudo. Aí tem um aqui que eu fiz um lápis com giz de cera e lápis de cor. Foi esse. Eu passei o giz de cera no fundo. Esse daqui eu fiz marrom e um bege, para vocês verem bem. Eu passei o giz de cera das cores próximas aos lápis que eu tinha. E aí depois eu passei o lápis em cima bem forte. E ele deu essa mistura de cores. Parece que tá envernizado. Bom, a atividade é essa. E eu espero que vocês tenham gostado da minha ideia de atividade. Muito obrigada!